Fala, meu investidor, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai trazer um tema que gerou grande debate na semana passada e que eu prometi fazer esse conteúdo para vocês para poder explicar um pouco melhor o que vai ser essa reforma tributária do governo, essa reforma que causou um alvoroço, que se vai ter mais tributo, se não vai ter mais tributo, se vai prejudicar ou não o investidor. Então, se você já curtiu esse assunto, deixa aqui o seu like no vídeo, que ele é muito importante para o canal. E também não deixe de se inscrever para você estar recebendo aí sempre esses conteúdos em primeira mão. Então vamos lá para esse conteúdo que está muito bom. Então vamos lá, começando. Eu trouxe aqui comigo uma colinha para poder me ajudar, porque tem muita informação sobre essa proposta do governo e hoje vai ser necessário ter essa colinha aqui no meu computador. Antes de começar a entrar nesse tema da reforma tributária, vou trazer aqui para vocês alguns aspectos que são muito importantes na hora de a gente estar avaliando essa questão dos dividendos, que eu sei que muita gente está preocupada com isso. Primeiramente, durante o período de 1923 até 1988, os dividendos eles eram tributados no Brasil. Se você não sabe, os dividendos eles tinham sim tributação e a partir daí eles foram isentos até o dia de hoje. E com isso o governo está querendo voltar para essa tributação dos dividendos. Outra informação muito importante, nos Estados Unidos os dividendos já são tributados. Lá eles têm uma carga tributária de 30% sobre os dividendos. E nem por isso o Warren Buffett deixa de investir lá, o Peter Lynch também não deixou de investir dinheiro lá. Então esse é um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração e não ficar simplesmente com medo de ter os seus dividendos tributados. E além disso, lá nos Estados Unidos, que é uma coisa muito importante, que eles usam um instrumento para poder fazer como se fosse um dividendos para os acionistas. O que eles fazem lá? Eles fazem recompra de ações. Então a empresa, por exemplo, vamos supor uma Amazon, se ele quiser pagar dividendos para os acionistas, ele vai pagar lá um mínimo que de repente tem lá obrigatório e ele vai fazer a recompra de ações com aquele dinheiro que ele teve de lucro. E essas recompras de ações depois ele vai cancelar essas ações. Cancelando essas ações diminui a quantidade de ações da empresa e com isso o valor da ação sobe. E dessa forma o acionista ele consegue ganhar valor no patrimônio dele. Então essa é uma forma de você remunerar o seu acionista. Ao invés de pagar dividendos, você faz recompra de ações. Então esse é um fator muito importante que a gente tem que estar trazendo para cá. Outro fator importante, não é a primeira e nem única vez que um governo tenta tributar os dividendos. Então a gente já teve aí Dilma tentando tributar dividendos, a gente já teve o Temer tentando tributar dividendos, a gente já teve o Lula tentando tributar dividendos e agora o Bolsonaro. Então não é a primeira e nem a única vez, e talvez se não passar essa tributação de dividendos, não vai ser a última vez que algum governo vai tentar tributar os dividendos, tá? Então isso é muito importante para você ter em mente. Por último, muita gente às vezes acha, não, agora com a tributação de dividendos as empresas vão parar de distribuir dividendos. Não vão. Por quê? Por lei, as empresas de capital aberto, que são as SAs, né, que elas são regidas pela lei das SA, elas têm a obrigatoriedade de distribuir 25% como dividendo mínimo obrigatório, 25% do seu lucro, obviamente, né? As empresas elas não vão deixar de pagar dividendos, elas podem diminuir, mas elas não vão deixar de pagar dividendos. Bom, então vamos falar sobre a proposta do governo. O primeiro aspecto que a gente tem que tratar aqui é o seguinte: o governo não tem a intenção de aumentar os impostos. O que ele quer fazer? Ele quer diminuir a carga tributária das empresas, ou seja, a empresa paga hoje IRPJ 25%. Ele quer diminuir esse IRPJ da empresa e a gente sabe que o governo simplesmente ele não pode abdicar de receita porque ele não está podendo. A gente sabe que o Brasil ele tem uma dívida pública muito alta, então ele simplesmente ele não pode abdicar dessa receita. Mas ele vai diminuir a carga tributária das empresas e vai passar a tributar em contrapartida os dividendos. Em tese, isso seria uma soma zero. E o que isso traria de benefício? Quando você reduz a carga tributária da empresa, ela consegue ter mais dinheiro para poder reinvestir dentro do próprio negócio. E com isso tende a gerar mais empregos para a população. E quem é a pessoa que recebe os dividendos, ela vai ser tributada, tá bom? Então ela passa a ter tributos. Mas em contrapartida, a gente viu que o lucro
aumentou porque ele diminuiu, então ele pagaria um pouquinho mais de dividendos do que ele tivesse que pagar quando ele tinha 25% de imposto. Então, em tese, seria uma soma zero essa, vamos dizer assim, essa proposta do governo sobre tributação de dividendos. O segundo aspecto que a gente tem que tratar aqui também do governo na proposta é o fim dos juros sobre capital próprio. Hoje as empresas elas possuem esse benefício de ter o pagamento, além dos dividendos, ela poder pagar também juros sobre capital próprio, que funciona como se fosse uma remuneração para os acionistas. E essa remuneração ela é muito importante. Por quê? Porque as empresas conseguem ter benefício fiscal com elas, utilizando como se fosse uma despesa financeira. Então, o fim do JCP vai acabar acarretando um fim de um benefício fiscal e as empresas vão pagar mais impostos. Talvez isso comece a não ter aquela soma zero que a gente comentou, porque com o fim do JCP a empresa vai pagar mais tributo, mas aí diminui a alíquota, então a gente ainda não sabe de fato se isso será uma soma zero ou não, ou se vai ser um aumento de tributo. Então, outro aspecto que a gente tem aqui sobre a proposta do governo é a redução da alíquota de operações de day trade, né, de 20% para 15%. O governo ele quer unificar todas essas alíquotas para você não ficar pensando, day trade eu pago 20%, swing trade eu pago 15%, então ele quer unificar tudo para 15%. Além disso, tem os fundos imobiliários, que o ganho de capital hoje é tributado em 20% e o governo quer também reduzir para que você pague 15%. Então vai ficar tudo 15% que você tiver de ganho de capital. Uma outra questão também que o governo está propondo é a unificação dos prejuízos. Hoje você consegue só compensar prejuízo de day trade com operações de day trade. Então, se você teve prejuízo no day trade, você não consegue compensar com o teu lucro de swing trade e vice-versa. Se você tem lá teu prejuízo no swing trade, você não consegue compensar com operações de day trade. Além disso, você também vai poder unificar os prejuízos de fundo imobiliário para poder compensar com ações. Vai ser um bolo só. Isso é muito bom. E aí agora a grande proposta do governo que gerou polêmica, que é a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários. Só para explicar rapidamente, os fundos imobiliários eles são isentos de imposto, não só os rendimentos em si, mas como o próprio fundo. O fundo ele não paga qualquer tipo de imposto, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, ISS, ele não paga nada. Então esse é um grande benefício que o fundo imobiliário ele tem. E além disso, você como cotista também tem isenção dos seus rendimentos, porque vamos supor que você tem um apartamento, queira alocar para alguém e aí você vai ter que informar no teu Carnê-Leão esses rendimentos dos aluguéis e com isso você vai ser tributado. Já nos fundos imobiliários você tem esse benefício de isenção. E aí, diferente da empresa lá que a gente viu que vai ter uma redução de imposto de renda e em contrapartida ele tributa os dividendos, nos fundos imobiliários você não tem essa redução de imposto porque ele já é simplesmente isento. Então os 20% que você vai ter de tributo sobre os teus rendimentos vai ser um aumento de carga tributária, simples e fácil assim. E particularmente eu acredito que isso não vai passar, porque simplesmente caiu muito mal no mercado essa tributação dos rendimentos. Eu acho que o governo ele simplesmente colocou diversas propostas, botou até mais do que ele gostaria de tributar, simplesmente para depois poder negociar com os deputados o que vai tirar, o que vai manter. Eu acho que ele botou uma gordura a mais, mas assim, a gente não sabe. Se passar, a gente só vai ter que, de repente, pensar numa estratégia e eu acredito que no longo prazo isso não vai ser tão impactado. Até porque também, como a gente já falou lá nos Estados Unidos, além das ações, os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que é basicamente os fundos imobiliários dos Estados Unidos, eles também sofrem tributação e não é por isso que as pessoas vão deixar de investir. Eu acredito que mesmo sendo tributados, os fundos imobiliários ainda tem um baita benefício frente a você de repente comprar um imóvel e colocar ele para alugar. Bom, então só para concluir sobre essa proposta do governo, se passar, aí sim eu vou fazer um vídeo comentando o que vai mudar ponto a ponto, porque eu não quis fazer essa parte agora para de repente a gente discutir um tema muito grande, chegar lá na frente e não ser aprovado. Eu só quis trazer alguns aspectos, os principais para a gente poder estar analisando aqui, para a gente já poder entender eles, continuar acompanhando essa proposta e saber se ela vai ser aprovada ou não. Então, primeira coisa de tudo, não conseguimos cravar se essa proposta ela vai ser aprovada ou não. A gente já viu que o mercado não gostou nada dela, muita gente está reclamando dela e eu acredito que ela ainda vai sofrer bastante mudança. O segundo ponto, eu acho que é a questão do JCP
também é muito ruim. Não sei se isso vai ser de fato implementado mesmo dentro da reforma tributária ou não, ou se as empresas vão conseguir reclamar e fazer com que o governo mantenha o juros do seu capital próprio como benefício fiscal. Última questão, a gente ainda não sabe como que será a questão de holdings. Como assim, Vitor, holding? Vamos lá. Itaú, Itub 4, banco, ele vai pagar dividendo para os seus acionistas. E quem é o principal acionista do Itaú? Itaúsa, ITSE4, que é uma outra empresa na Bolsa de Valores. E aí você, como acionista da Itaúsa, será que você vai ser tributado lá na Itaúsa e depois você, como pessoa física? Esse é outro pensamento que a gente vai ter que estar também levando em consideração. Como é que vai ser com as holdings? Por exemplo, outro exemplo disso, Bradespar, que é a BRAP4, dona da Vale. Bom, então será que a Bradespar ela vai pagar tributo sobre os dividendos e depois o investidor vai pagar também tributo sobre esse dividendo da Bradespar? Isso a gente vai saber lá na frente. Eu tenho certeza que a Itaúsa, a Bradespar, eles com certeza estão por dentro desse assunto e já estão discutindo se vai ser aplicável ou não a tributação de dividendos para esse tipo de empresa. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like nesse vídeo, que ele é muito importante para o canal, que eu já falei, porque vai chegar esse vídeo para mais pessoas. E além disso, não deixa de se inscrever, que também é muito importante para você receber sempre esses conteúdos de primeira mão. Então, assim que a gente tiver de fato a proposta da reforma tributária aprovada pelo governo, eu vou fazer um conteúdo, eu prometo aqui para vocês que eu vou fazer um conteúdo beabá, assim, do mais detalhado possível para a gente trazer todos os aspectos do antes e depois. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.